Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, a gente vai mudar completamente. Na verdade, a gente vai usar parte do que a gente aprendeu até agora, mas principalmente em química, para falar sobre as estruturas que formam os seres vivos. Então, a gente fala sobre compostos orgânicos e inorgânicos da célula. Então, essa é uma característica bastante importante. Então, nesse capítulo, a gente tem que focar exatamente nessas características, ok? Bom, basicamente a estrutura celular de todos os indivíduos é formada por carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e fósforo, tá? Além de alguns casos enxofre. Então eu brinco que é o CHOMPS, né? Essa característica se dá quando essas moléculas, quando esses átomos se ligam de maneiras diferentes, formando os chamados compostos orgânicos. Os compostos eles se dividem em dois grupos: compostos orgânicos, aqueles sintetizados pelo corpo, e compostos inorgânicos, aqueles que não são sintetizados pelo corpo, mas podem ser absorvidos. Alguns deles podem passar pelo trato digestório, podem sofrer digestão e outros não. Então essa é uma característica importante. Bom, o primeiro grupo são os carboidratos. O carboidrato, basicamente, ele tem a ação energética. Então você tem lá uma série de moléculas formadas por carbono, hidrogênio e oxigênio. A palavra carboidrato, ela deriva do latim carbon, carbono, hidrato e água. Então, na verdade, a fórmula molecular é CnH2O, né, N. Então, essa é uma característica dos primeiros carboidratos, tá? E eles se dividem pelo número de carbonos que eles têm. Normalmente, os monossacarídeos, que são mais simples, eles são de 3 a 6 carbonos. São chamados de monossacarídeos. Cada molécula, né? Então, por exemplo, uma molécula de 3 carbonos, ela tem um nome, chamada de triose, 4, tetrose, 5, pentose, 6, hexoses, tá? Aliás, de 3 a 7, perdão, 7 heptoses. Então, eles têm essa característica. Então, são a estrutura mais abundante porque tem a base como a fotossíntese, tem a base da fotossíntese como premissa básica para a produção dessas substâncias. São substâncias basicamente energéticas, moléculas muito simples, mas que entram no ciclo celular, principalmente na respiração, para a produção de ATP. Então, o ATP é uma molécula de energia altamente energética que, quando quebrada, muito em função da presença do hidrogênio, o hidrogênio, quando ele é degradado através de enzimas chamadas desidrogenases, essas enzimas elas vão produzir uma grande quantidade de energia, porque elas vão liberar elétrons, tá? Então nós temos, em sua maioria, pontos de estrutura dos monossacarídeos como energéticos. Porém, eu tenho alguns que são estruturais, como é o caso da ribose e da desoxirribose, que compõem o seu material genético, DNA e RNA. Já os disacarídeos, eles apresentam mais de 9 carbonos, normalmente de 9 a 26 carbonos, tá? Na sua formação, na sua estrutura molecular. Sendo os exemplos mais clássicos a sacarose, que tem origem na cana-de-açúcar, a lactose, que é o açúcar do leite, e o glicogênio, né? Que também é uma formação, o glicogênio, e também a galactose nesse sentido. Já os polissacarídeos, eles são estruturas basicamente de reserva ou compostos estruturais. Então, eu tenho a celulose, que forma a parede celular dos vegetais. Quitina, o exoesqueleto de artrópodes. Parede celular do fungo também. E o glicogênio, que é uma reserva animal, né, principalmente no nosso fígado e no nosso músculo, e também é o sistema de reserva, a substância de reserva dos fungos. Além do amido. O amido é o principal para nós. Nossos alimentos, eles têm praticamente 90% dos nossos alimentos glicídicos, ou seja, de açúcares, eles têm amido na sua composição, tá? E, obviamente, essa origem, ela está nas plantas, principalmente, né? Está lá nas algas verdes, que também têm amido. Já os lipídios, eles são diferentes. Os lipídios, eles têm uma formação de ésteres. O que é o éster? O éster é um heteroátomo. O que é um heteroátomo? Ele é um átomo que está diferente dos átomos de carbono. Então, eu tenho um átomo de oxigênio entre carbonos e uma dupla O, uma dupla ligação com um oxigênio. E aí nós temos 3 tipos: os glicerídeos, que são os óleos, que servem como reserva energética nas plantas, e gorduras, que são reservas energéticas no animal, como é o caso do
do LDL e do HDL, tá? Só que em excesso eles fazem mal. Os fosfolipídios, que compõem parte das nossas membranas, e as ceras, tá? Que tem essas características de proteção e impermeabilização, como a cera do seu ouvido. E por último, né, de maneira bem mais simples, eu vou deixar o carotenoide de canto um pouco, já falo sobre ele, mas os esteroides, que são formadores de hormônios, como testosterona e estrogênio, além de os sais biliares e da própria vitamina D, que é o calciferol, tá? Então, eles são uma junção entre ácidos graxos e álcool, tá? Que formam o chamado éster. Então, por isso que a gente tem o esteroide, ok? E os carotenoides, que formam os pigmentos como xantofila, caroteno e a própria clorofila, tá? Xantofila é um pigmento fotossintetizante, tá? Então, essa é uma característica bastante importante. Só para vocês terem uma ideia, embora o lipídio forneça a maior quantidade, né, de energia quando comparado ao carboidrato, né, 1 grama de lipídio fornece mais que o dobro, né? Só que ele associado, ele é prejudicial. Então, a via de quebra do lipídio é mais densa do que a do carboidrato, tá? É tipo uma comparação entre álcool e gasolina, né? A gasolina, ela é o carboidrato e o álcool é o carboidrato e a gasolina é o lipídio, tá? Então, essa é uma característica. E aí a gente tem lá o HDL e o LDL, que são hormônios que têm sérios problemas relacionados a esse processo, tá? Então, a gente precisa ficar bastante atento, principalmente ao uso de anabolizantes, que é um problema muito sério. Já as proteínas, elas têm várias funções, né? Elas podem ser estruturais, como o colágeno, por exemplo, que é largamente utilizado aí em fibras na indústria cosmética para melhorar a condição da pele, né? Porque é uma fibra de sustentação. As proteínas reguladoras, tá? Como é o caso de hormônios, como a insulina, e as enzimas que participam das reações químicas, né? Que servem na digestão, por exemplo, né? E as proteínas que são, por exemplo, transportadoras, como hemoglobina, cofatores, então tem várias funções. Dentro da proteína, ela é um aglomeradão de uma molécula chamada peptídeo. O peptídeo não é nada mais do que uma ligação entre o carbono, né? Então vamos lá. É uma ligação entre um carbono, né, que a gente chama de radical, uma dupla O e um OH, que é um ácido carboxílico, tá? Esse carbono radical, ele está ligado a uma molécula de NH2, que é uma amina. Então, por isso que chama aminoácido, tá? O aminoácido, ele é a junção de um ácido carboxílico com uma amina. Perdão. De um ácido carboxílico com uma amina, tá? Então, observando essa imagem molecular, nós temos vários tipos de aminoácidos, tá? Aminoácidos que são estruturais, né, que formam, por exemplo, nucleotídeos, que a gente ainda vai ver, que são os ácidos nucleicos, mas também formam segmentos de aminoácidos que vão formar novas proteínas. E cada vez que eu faço uma reação peptídica, cada vez que 2 peptídeos se ligam dentro de uma proteína, eles liberam uma água, tá? E, de certa forma, uma grande importância, né, é que para cada dessa ligação, ela é solúvel em água, tá? Então, um exemplo aqui, né, quando ele fala de 2 aminoácidos que se unem por uma ligação peptídica, quantas ligações tem uma proteína formada por 1000 aminoácidos? São 500 ligações peptídicas no mínimo. E os ácidos nucleicos? Então, os ácidos nucleicos, eles têm por função, né, organizar e formar 2 partes muito importantes do nosso corpo, que são o material genético, que é o DNA, e também o RNA, que é aquele responsável pela fabricação de proteínas. Então, o RNA, ele funciona como uma multifuncional, uma impressora. O que ele vai fazer? Ele vai fazer cópias, né? Então, ele funciona como um xerox. Ele vai fazer uma identificação de uma sequência. Essa identificação dessa sequência, ela vai passar por um processo e, ao final, ela vai ser lida pelo seu corpo, pelas suas células, tá? Lá no seu citoplasma, e, a partir daí, ele vai formar uma nova proteína, que pode ser qualquer uma que seu corpo precise. Obviamente, a produção dessas proteínas, desses ácidos nucleicos, ele vai variar de acordo com cada indivíduo e com cada parte de cada célula que você tem. Então, por exemplo, células que produzem muitas enzimas, elas vão ter uma síntese nucleica muito maior do que, por exemplo, uma outra que está na sua pele, que não vai precisar produzir tanto.
Nós temos dois tipos, né? O ácido desoxirribonucleico, que é formado por um aminoácido, uma desoxirribose. O que é uma desoxirribose? É uma desoxirribose porque falta um oxigênio, tá? Então falta um oxigênio na ligação, tem uma ligação livre de oxigênio. Essa ligação ela vai ser preenchida com um hidrogênio, que a gente chama de ponte de hidrogênio, tá? E aí ela vai formar a dupla hélice do material genético, que é o DNA. E o RNA, que é o que eu falei para vocês, que faz o quê? Faz as cópias, tá? Então ele é responsável pela produção de proteínas. Já no caso de vitaminas, elas são compostas chamadas de inorgânicos para nós. Por quê? Porque elas não fazem parte da nossa composição química, mas nós precisamos das vitaminas. Nós temos dois tipos de micronutrientes vitamínicos. Aqueles em que a gente fala que são hidrossolúveis, ou seja, aqueles que a água dissolve, como todas as vitaminas do complexo B e a vitamina C, e os lipossolúveis, que são a vitamina A, vitamina K, vitamina D e vitamina E, tá? Que são fundamentais. Então, as hidrossolúveis, como vitamina B1, B2, B3, B6, B11, B12, tá? Elas são vitaminas bastante importantes. Já a vitamina A, D, E e K, elas são vitaminas que são lipossolúveis, tá? Então, essa é uma característica bastante peculiar desses grupamentos. E eu gostaria que vocês tivessem mais atenção relacionada exatamente a esse fato. Ficarem atentos em relação a isso. Então, quando está se falando sobre alimentação, né, a busca por uma alimentação saudável, ela passa por uma gama de processos e por uma gama de organizações alimentares para que a gente possa aí sim fomentar uma melhor qualidade de vida, tá? Então, já partindo desse princípio, né, a gente tem a importância de animais hibernantes apresentarem reserva de lipídio, porque a gordura é energética, então ele vai precisar usar essa gordura para produzir energia para poder sobreviver durante o período de frio. E ele fala, né, por que é mais vantajoso para os vegetais armazenarem suas sementes reserva nutritiva lipídio? Porque é mais energético que o carboidrato, tá? Apesar de sua maioria, né, no caso das sementes, é muito legal que a maioria das sementes que a gente tem, se a gente espreme, sai óleo, né, como milho, azeitona, né, soja. Então eles têm grande quantidade de óleos e por esse motivo eles são mais energéticos, tá? Porque a gordura é mais energética. E ele fala, né, como alimentos como ovo, vegetais ricos em óleo e tem provitamina D. Explique o que são provitaminas, né, e qual a importância. A provitamina ela é um precursor, porque na verdade a vitamina ela precisa passar por um processo, no caso, para ser sintetizada e se transformar na vitamina real, como é o caso da vitamina D. Ela passa pela pele, ela é sintetizada pelos raios ultravioletas e vira calciferol, tá? Que é uma substância muito importante na fixação do cálcio nos ossos, ok? Então, no caso da vitamina. Por isso que a vitamina D e crianças recém-nascidas tomam um banho de luz. Esse é o principal motivo, tá? Principalmente nas primeiras horas da manhã e no final da tarde. Então, essa é uma característica bastante legal. E aqui mostra um pouco sobre o anabolizante, né? Então, um animal aí falando com o cara, o animal tudo fracote e o cara tudo bombado. E uma coisa que é muito curiosa, quando você olha uma pessoa que tomou anabolizante, é muito engraçado porque ela é inchada, né? O cara que é forte, que treina, faz academia, não dizendo que o cara que toma anabolizante não seja, mas o cara que treina, você vê a musculatura muito perto da pele. O cara que toma anabolizante, ele tem a musculatura inchada. Então parece que foi injetada água. E na verdade é exatamente isso que acontece. Quando você injeta o anabolizante, né, ele vai acabar entrando numa membraninha que tem ao redor das fibras, chamada de membrana sarcoplasmática. É uma membrana muito parecida com uma película, tá? E a água vai se acumular ali, junto com o anabolizante. Então o cara precisa treinar pra caramba, se matar de treinar, exatamente para poder arrebentar essas fibras e permitir a entrada a partir da água, dissolvido, né, anabolizante dissolvido na água, para poder entrar nas fibras e reconstruir. Se o cara parar de treinar, ele vai virar uma bola. Então isso também é uma outra característica bastante importante. Outro composto inorgânico bastante importante é a água, né? A água ela tem alguns conceitos de físico-química muito legais, como a coesão, né? Que permite que as moléculas de água se atraiam,
né, que a gente chama de força intermolecular por causa da presença do hidrogênio. O hidrogênio ele se liga muito bem com flúor, oxigênio e nitrogênio, formando pontes de ligação. A adesão são as moléculas de água tendem a se unir com outras moléculas, tá? Mas não são atraídas por elas, ok? Como é o caso das gorduras. Então, a água e óleo não se misturam. A incrível capacidade solvente que a água tem, isso é uma característica bastante importante. A capacidade que a água tem de regular a nossa temperatura, ajudar na regulação da temperatura através do suor. E uma outra questão muito importante é a regulação na quantidade de íons. Como os íons, em sua maioria, são metais, eles são solúveis em água. Então, eles vão passar pelo rim, vão sofrer o processo de filtração lá no rim e vão ser eliminados. Então, a água ela serve como solvente iônico, tá? Serve para retirar o excesso de íons, principalmente potássio e cálcio, tá? Por quê, bro? Porque o cálcio ele é muito perigoso. Quando ele se acumula nas células, nas unidades de filtração, ele cristaliza. É o que forma a tal pedra no rim, que é o inferno na vida de todo mundo. Dentre as características dos íons, nós temos o cálcio, né, que faz parte dos nossos ossos e da nossa contração, o cloro, que atua no equilíbrio hídrico, o ferro, que é responsável pelo transporte o transporte de gases, principalmente oxigênio. 98% do seu oxigênio ele é transportado pela hemácia, só 2% é pelo plasma. O flúor, que faz parte da estrutura dos nossos dentes. O fósforo, que além da formação e manutenção dos nossos ossos e dentes, compõe a molécula de ácido nucleico. O iodo, que regula o funcionamento metabólico, seu metabolismo, porque ele é componente de 2 hormônios. O magnésio, que participa da contração e faz parte da molécula de clorofila, por isso que a folha fica amarelada. O potássio, que participa da contração muscular, regulação da pressão sanguínea e na transmissão de impulso nervoso. Sódio, potássio, cálcio, iodo e ferro são muito importantes. Tá? O selênio funciona associado à vitamina E, que é o tocoferol. O sódio, como eu disse, ele participa do impulso nervoso e na manutenção do seu equilíbrio osmótico ou hídrico. E o zinco, que entra na constituição de algumas enzimas. Existem outros micronutrientes, tá? Que essa é uma questão bastante importante. Existem outros micronutrientes que formam essa estrutura de maneira muito eficiente, ok? Agora, tudo isso que eu estou falando faz parte de um conglomeradão. Você fala, tá, por quê, Pro? Porque como a gente está falando de plantas, automaticamente, né, a gente tem que entender que para que a coisa funcione no planeta, a gente tem alguns ciclos que fazem parte desses compostos, onde esses compostos são participantes, como é o caso, por exemplo, do ciclo da água. O ciclo da água, quimicamente, ele é fantástico, né? A água, ela sofre um processo físico de transformação, que não é pouco, né? Então, ela sofre evaporação, sobe, sofre sofre condensação, vira líquido, gotículas, é jogada para as partes mais altas, onde ela cristaliza, vira um gelo, pesa e aí acaba chovendo na forma, né, de precipitação que a gente fala. E a água, ela funciona também no controle da respiração do organismo. Quando o organismo respira, ele libera CO2 e água. E quando a planta faz fotossíntese, ela libera oxigênio e água. O excesso de metabolismo libera através do processo de transpiração. Então, quando ela faz muita coisa, né, os organismos liberam através da transpiração, é só você encostar aí no vidro e fazer uma jogada de ar aí, né, aquela expirada básica no espelho, você vai ver que vai formar um embaçado. O embaçado é água que sai através do seu pulmão. Então, o CO2 ele é transportado misturado à água. Então, o ciclo da água ele é extremamente importante, tá? Ele é fundamental nesse processo. Outro ciclo muito importante é o ciclo do carbono. O carbono ele está em tudo. 94% dos seres vivos, 94% dos seres vivos tem pelo menos um átomo de carbono na sua composição. E aí ele é formador do CO2 que é usado na fotossíntese. Ele é formador da glicose, traz energia. Mas também tem a parte ruim, que é a queima de combustíveis, tá? Não só a queima de combustíveis fósseis, como também o processo de respiração, que libera uma grande quantidade. Uma coisa muito curiosa que eu coloco no ciclo do carbono, né, que é muito legal, é que assim, a gente tem uma atmosfera de 100%.
Olha como é louco a quantidade de carbono mínima pode causar uma baita alteração. A taxa média de carbono é 0,03%. Aí você fala, porra, não é nada, professor, 0,03% é tipo de cada 100 moléculas que eu tenho, né, pensando aí de uma forma muito louca, 0,03 moléculas são de carbono. Você fala, puta, não é nada, né? Então, galera, só que você tem que pensar que a atmosfera da Terra, ela tem 1000 km. Então, como ela tem 1000 quilômetros, 0,03 é um volume absurdo. Esse aqui, esse 0,03, ele foi estimado em 1900, antes do início da Revolução Industrial. Pô, nós estamos em 2020, época da loucura da vida, aí nesse ano maluco que a gente está vivendo. Hoje, nós temos aproximadamente 0,04. Você fala, porra, professor. Então, você tem um aumento significativo na quantidade de carbono. Por quê? Quando você pensa no processo do ciclo do carbono, você tem que pensar assim, a fotossíntese, ela pega o CO2 e transforma em planta e libera oxigênio, que não é do CO2, tá? Ele vem da quebra da água. Quando faz quimiossíntese, quando os organismos fazem quimiossíntese, eles também usam o CO2 para formar o ser vivo. Aí você fala, legal, então fotossíntese e quimiossíntese, eles seguram o carbono, ok. Quando a planta faz fotossíntese, ela está armazenando o carbono na forma de estruturas da planta, então ela é um banco de carbono. Só que você tem um detalhe, a respiração, ela pega o CO2 e libera para a atmosfera. Pensa que nós somos em 7,4 bilhões de pessoas. Aí você tem a combustão, que é a queima, que também libera CO2 para a atmosfera, certo? Nós temos a decomposição, que é a degradação de seres vivos, mortos, libera CO2 também, tá? E nós temos a fermentação, como por exemplo a que faz o pão, que também libera CO2. Então você fala, caçamba, são 4 processos metabólicos que liberam CO2 e apenas 2 processos metabólicos que retêm o CO2. Um detalhe importante, se você pensar no ciclo de maneira ordenada, você fala assim, pô, esquece combustão, né? E esquece parte dessa fermentação. Por quê? Porque o ciclo seria fotossíntese, respiração e decomposição. Pouca fermentação ocorre no meio. A fermentação ela é mais industrializada. Então você teria aí uma fotossíntese, uma quimiossíntese, relativamente uma coisa mais ou menos normal, né? Só que a gente vai para um banco além, né? O carbono que nós estamos queimando do petróleo, ele não está na atmosfera, brother, ele está na terra, ele está no subsolo. Então a gente está lançando, né? E pensando, por exemplo, basicamente assim, pensando de uma maneira bem estúpida, a gente tem que pensar que São Paulo tem 6 milhas, tem 6 milhões de carros. Então, só para vocês terem uma ideia, todo dia em São Paulo são lançadas 300 mil toneladas de carbono, só por causa da queima de combustível de veículo. É um carbono que não está contabilizado, porque ele não faz parte, efetivamente, né? Ele não faz parte do carbono natural, porque esse negócio é para estar embaixo da terra, tá? Então essa é uma característica bastante importante. Então, na fotossíntese, que absorve apenas 2% do que passa, né, da radiação, 98% da radiação fica, esses 2% aqui, ó, fazem um serviço muito grande. E só para vocês terem uma ideia, eu vou colocar em número para você entender. Se você pegar uma árvore como uma mangueira, eu falo da mangueira porque foi a que eu estudei na faculdade, né? Quando eu fiz botânica, foi a árvore que eu estudei na faculdade porque eu morava num bairro chamado Jardim das Mangueiras, então você já viu, né? Tipo, o que mais tinha no bairro era mangueira. Então eu estudei as mangueiras, e aí eu estudei o crescimento das mangueiras durante um ano. Só para vocês terem uma ideia, uma mangueira adulta, ela acumula 29 quilos por metro cúbico de carbono. Então a gente está falando de 30 quilos, 6 sacos de arroz para cada 1000 metros, né? Para cada 1000 litros. Então você imagina que você está acumulando 29 quilos a cada 1000 litros. É para cada metro cúbico, né? Então, um metro cúbico é um quadrado de 1 metro por 1 metro por 1 metro. E aí você vai pegar esse quadrado de 1 metro por 1 metro por 1 metro por 1 metro, largura, profundidade e altura, e vai colocar 29 quilos de carbono. É carbono pra caramba, tá? E se você imaginar que pelo menos essa árvore faz isso, imagina o quanto várias árvores conseguem acumular.
Por isso que o plantio é fundamental. Plantar não é um mimimi de eco chato. Plantar é fundamental para que você tenha um equilíbrio, né, nesse ambiente insano que a gente está vivendo. Então, dessa forma, a gente consegue ter o mínimo possível, né? Ter o mínimo possível de acúmulo. Então, quando algumas prefeituras falam, a gente vai te dar desconto para quem plantar. Cara, para cada planta que você coloca, para cada muda que você põe, ela vai acumular, dependendo do seu crescimento, em média, 11 quilos de carbono por metro cúbico ano. Então, é muita coisa. Então, se você pensar em 1 trilhão de árvores, que é o que tem na Amazônia, cara, elas acumulam carbono pra caramba. Então, isso é extremamente valioso, a gente precisa ficar bastante esperto. Na verdade, o ciclo do oxigênio, ele se confunde com o ciclo do carbono, né? Por quê? Eu uso o oxigênio na respiração. O oxigênio é um gás orgânico, tá? Porque as plantas são capazes de sintetizá-lo, ou seja, de produzir a partir da quebra da água, tá? Na queima, eu uso ele como comburente, né? Porque ele queima o combustível. E ele constitui a camada de ozônio, o oxigênio átomo, porque o ozônio, ele é alotrópico, né? Por quê? Porque ele é O3 e o gás oxigênio é O2. E, como eu disse para vocês, 98% da radiação é bloqueada por essa camada de aproximadamente 50 km de largura. E existe uma região onde há um espaço que não tem ozônio, que é o chamado buraco na camada de ozônio, que tem diminuído ao longo do tempo por causa da interrupção do uso de organoclorados, que são os CFCs, que tem na geladeira, no aerosol, no ar-condicionado de carros e etc. Tá? Então, essa característica é bastante importante. O oxigênio ele é fundamental para nós, né, produzido principalmente pelos micro-organismos fotossintetizantes e pelas plantas. Quem produz cerca de 90% do oxigênio atmosférico são os organismos aquáticos. Então, são algas e cianobactérias, tá? Então, isso também é uma característica bastante importante. E apenas 10% são pelas plantas. Você fala, porra, professor, só 10%? A planta então não serve para nada? Acabei de falar. A planta serve como um banco de carbono, então a gente precisa ficar bastante atento a isso, tá? 21% da atmosfera é formada de oxigênio. E é por causa dessa taxa de oxigênio que a temperatura global do planeta, em média, é de 20 graus, tá? Média. Óbvio que eu tenho áreas mais altas e mais baixas, né? Áreas muito frias e muito quentes. E por último, o ciclo do nitrogênio, tá? O nitrogênio, ele é um gás inerte que ocupa 78% da nossa atmosfera, em média, tá? E é um gás que não participa. Então, imagina, você respira 5 litros de ar, aproximadamente 3/4 dessa bagaça, então 3/4 de 5 litros, né? A gente está falando aí de aproximadamente 3, alguma coisa, né? 3,6 litros é só N2. Nós não somos capazes de sintetizar, tá? Então, esse processo é feito por quem? Por organismos decompositores e bactérias, tá? Então, bactérias e fungos, elas fazem a decomposição e produzem compostos à base de nitrogênio, tá? N2, NH2, NH3 e NH4. E essas substâncias, elas são usadas por bactérias fixadoras de nitrogênio no solo. E isso é importante porque essas bactérias fixadoras, elas estão associadas às plantas para a produção de aminoácido, porque a planta não é capaz, algumas não são capazes. O excesso também é assimilado por bactérias que quebram esse composto, que tem hidrogênio, liberando apenas N2 para a atmosfera, tá? Então, quem faz o processo de nitrificação são bactérias, tá? E decompositores. E quem faz fixação também, são chamadas de nitrosomas, são bactérias que fazem aliás, são nitrobacters, que são bactérias que são associadas às raízes. E o nitrosoma, que é um tipo de bactéria, um gênero, né? O nitrosoma SP, ele faz o quê? Ele faz o processo inverso. O excesso de nitrogênio também não é legal. Por quê? O NH2 e o NH3 e o NH4, eles podem se associar à água e formar ácido. E aí isso ferra o solo, torna o solo ácido e inviabiliza a vida, tá? Mas é muito legal porque o céu é azul, porque tem 78% de nitrogênio.
Na ótica, ele absorve todas as cores e reflete apenas o nitrogênio. Então, ele é muito, muito importante, tá? Então, o nitrogênio atmosférico ele é fixado por Azobacter, que são Nitrobacter, Clostridium, que é uma outra bactéria, tá? E Rhizóbio, tá? Que vivem associadas a plantas como a soja, por exemplo. E nitrosomas, que são aquelas que fazem o processo inverso, tá? Que é a denitrificação, ok? Então, é muito importante, essas bactérias são muito importantes na fixação, ok? Então, elas podem fazer um processo de aminificação, amonificação, nitrificação e denitrificação, tá? Então, essa é uma característica bastante importante desses grupamentos, né? E esses ciclos, eles são importantes, né, tanto do O2, quanto do CO2, quanto do N2, porque a partir deles você tem, por exemplo, movimentos de massas de ar, rios voadores, como é o caso que acontece na Amazônia, que a grande intensidade, né, ciclo da água, também faltou aqui, grande intensidade de transpiração, e essa transpiração, aproximadamente 500 milhões de toneladas, estou falando sério, 500 milhões de toneladas de água são evaporadas da Amazônia todo dia. Essas 500 milhões de toneladas, parte chove e fica lá, parte acaba sendo deslocada para o centro-oeste do Brasil e para o sudeste e para o sul, tá? Que é o nosso regime de chuva no verão, motivado por um movimento de nuvens que ocorre por causa da evaporação que ocorre nos oceanos, principalmente o Oceano Atlântico. Então, nesse período, há inversão de ventos. O vento ele sopra do Equador para o sul. E aí esses ventos empurram essa umidade para São Paulo, principalmente aqui, falando um pouco mais aqui, e essa umidade aqui em São Paulo, ela causa essas chuvas de verão que a gente conhece tão bem. Então, essas são características muito importantes que nós precisamos ficar bastante atentos. Então, os ciclos eles servem para regular processos biológicos. E toda vez que eu tenho alterações climáticas, efeito estufa, inversão térmica, chuva ácida, excesso de CO2, tudo isso são extremamente prejudiciais à estrutura que a gente está vivendo, né? Então, é muito, muito, muito complicado e a gente precisa estar bastante atento em relação às mudanças climáticas. Não é, sinceramente, não é chavão de ecochato, não. Nós precisamos repensar as nossas matrizes para que nós consigamos equilibrar esses ciclos. Então, a redução no uso do petróleo, na queima de combustíveis fósseis, mas principalmente no uso de biocombustíveis como álcool, por exemplo, reduz bastante a emissão. Você fala, por quê, Fabrício? Porque assim, ó, a gasolina ela tem 8 carbonos na sua composição química, enquanto o álcool só tem 2. Então eu te pergunto, se eu queimar essa bagaça com oxigênio, eu vou liberar no mínimo 8 moléculas de CO2 na queima da gasolina. E no caso do álcool, apenas 2. Então quem é mais poluente? O álcool ou a gasolina? Muito mais a gasolina, tá? Então esse é um fator. Você pega o diesel C18, ele tem 18 carbonos, ele no mínimo vai produzir para mim 18 moléculas de CO2. Então, e o CO2 é uma molécula estufa, tá? Outra molécula bastante estufa, 22 vezes mais estufa que o CO2, é o metano, produzido principalmente pela decomposição do lixo e, pasmem, eu vou contar, ninguém vai acreditar, pelo peido da vaca. Então, quando a vaca peida, ela libera metano, tá? Só para você entender que você fala, professor, mentira, que efeito estufa é culpa do peido da vaca. Então tá bom, tá? Vou te contar. Só para você ter uma ideia, galera, cada vaca, imaginando que uma vaca média pesa 250 quilos, essa é a média, tá? As vaquinhas, tem vaquinha que pesa meia tonelada. Se você pegar uma vaquinha de 250 quilos, ela come em média, um terço do seu peso. Então, você partindo do princípio de que uma vaca come um terço do seu peso, que é 30%, 33,333333, você está pensando que você vai pegar esse negócio aqui e vai falar, bom, 250 quilos, 3 vezes 8 é 24, né? A gente está pensando aí no mote de aproximadamente 73 quilos de grama por dia. A vaca come 73 quilos por dia. É muita comida. E toda essa comida tem que ser digerida. Aí eu vou te contar por que é o perigo. Essa comida ela é digerida dentro da vaca
E dentro da vaca existe um compartimento chamado rumen. Por isso que as vacas são ruminantes. Então, o rumen, ele tem bactérias. E essas bactérias são fermentadoras. Elas vão quebrar a celulose. E automaticamente vão produzir metano. Mas fala, tá, legal, Pro, você já falou aí que uma vaca só tem 250 quilos, come em média 73 quilos por dia. Tá, mas o que tem a ver isso com o efeito estufa? Então eu vou contar para vocês. A gente vive no Brasil. O Brasil é o maior exportador de carne bovina do planeta. E, pasmem, mais uma vez, o Brasil é o país que apresenta o maior rebanho bovino do mundo de abate. Ou seja, para abater. Porque na Índia tem muito mais vaca, mas a vaca lá é sagrada, então lá ela está salvo. Mas nós temos aqui no Brasil aproximadamente 230 milhões de cabeças de gado, sendo gado bovino, né? Sendo gado bubalino, né? Então, assim, cara, 230 entre búfalos, bois e vacas. 230 milhões, galera. Então, você está partindo do princípio que eu tenho 73 quilos dia e que isso vai produzir uma porrada de metano. Você tem noção quanto essas vacas por dia liberam de metano? Mais o lixo que a gente produz. Vocês entendem por que São Paulo está tão zoada de poluição? Então é por esses motivos que a gente tem que repensar nossa matriz de energia e nossa matriz de alimentação, tá? Porque, 73 quilos, se eu arredondar para 70, cada indivíduo humano, em média, pode comer até 2... se ele comer 2 quilos de mato por dia, de gramínea e ração feita de milho e soja, que pode servir de alimento para os seres humanos, porque a soja é muito nutritiva, a gente está falando em alimentar 35 pessoas por dia. Se são 230 milhões de vacas, você tem noção quanto de alimento a gente dá para a vaca e deixa de dar para o ser humano? E aí a vaca, você não vai aproveitar tudo da vaca para produzir carne. Não estou falando de não comer carne, porque eu sou carnívoro, mas repensar a sua matriz alimentar também é uma forma de você contribuir para a melhoria do ambiente em que você vive. Beleza? Então é isso, gente. Tá? De forma geral aí é isso. E nas aulas de Zoom a gente fecha esses exercícios aqui, tá bom? Então, galera, mega beijo para vocês aí e até a próxima.